Challenger Swimming recebe o head coach da seleção brasileira, Felipe Domingues. Felipe Domingues esteve comandando a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, esteve no Campeonato Mundial de Abu Dhabi e agora fala especificamente para o que vai acontecer em relação a essa mudança de data em relação ao Campeonato Mundial de Fukuoka, competição que passa para julho de 2023. Felipe, muda muita coisa? Primeiro, boa noite, né, pessoal? Boa noite, obrigado por abrir esse espaço, coach. Muda um pouco, sim, porque a gente estava já feito a programação do Troféu Brasil e logo em seguida já ia, 6 semanas depois ia para o Mundial, né? Então a gente tem que readequar o calendário e pensando até mais para frente, 2023, 2024, né? Então a gente vai ter que fazer uma readequação no nosso calendário, né? Felipe, a mudança ela é por conta de ajustes em relação à parte pandêmica, em relação ao Japão especificamente. E o Japão não teria condições de receber a competição. Ele passa, então, para 2023. Eu imagino que vocês até já se reuniram, o Conselho Técnico da CBDA já se reuniu, ficou, ao que tudo indica, confirmou-se a realização do Troféu Brasil. O que mais ficou decidido nessa reunião? Primeira coisa, eu ainda até convoquei a reunião, porque a primeira coisa que a gente tinha que decidir era a data do Troféu Brasil, se é manter de 4 a 9 ou se é adiar um pouco mais para frente, 2 a 4 semanas, né? Então foi decidido que a data vai ser mantida de 4 a 9 de abril, né? A gente, dentro da seletiva, a gente vai já selecionar uma seleção, a gente vai fazer uma seleção para fazer algumas ações na Europa, né? A gente sabe que tem o Mare Nostrum, sabe que tem o Sete Cole, o Open da França, então a gente está já estudando essas possibilidades, né? Eu falei até mesmo com o André Dinino sobre a ISL, para não casar, porque a gente tem muito atleta que participa da ISL também, então falei com ele também, a gente se cercou de todas as informações para não prejudicar os atletas, os clubes e todos os envolvidos nesse processo, né? E também, dentro desse Troféu Brasil, a gente já vai selecionar a seleção do Odessur, né? Então vamos lá. Seleção, nós teríamos talvez saindo desse campeonato, desse Troféu Brasil, que fica mantido para a mesma data, a seleção brasileira principal seria apurada para esse giro pela Europa, que é algo que já faz até muito parte da nossa tradição de participar dessas principais competições. Mas também sairia daí a seleção para o segundo semestre para disputar os Jogos Odessur no Paraguai, é isso? Isso. A gente já formaria a seleção, né? Essas 2 seleções aí para o giro na Europa, né? Que são as competições, e também o Odessur. Bom, aí nós temos uma situação um tanto que fica em aberto. Eu não imagino se isso chegou a ser discutido ou não no Conselho, e eu não quero te colocar numa casca de banana aí, mas ficou garantido a participação de alguns atletas na seleção brasileira que iria para o Mundial, por ter sido finalistas da Olimpíada. Qual fica a situação desses atletas? Eles têm vagas garantidas? Coach, isso vai ser discutido até na próxima reunião, né? A gente não discutiu, foi até levantado isso, mas isso vai ser decidido na próxima reunião. Nós estamos falando de Bruno Fratos e Fernando Scheffer, medalhistas de bronze. Medalhistas olímpicos. Guilherme Costa, finalista dos 800 metros nado livre, e Leonardo de Deus, finalista dos 200 borboleta. Então, essa situação desses nadadores ainda vai ser discutida. Vai ser discutida, tá indefinida, eles já tinham a vaga garantida para o Mundial e a gente vai estar conversando com o Conselho para a gente definir se a gente vai manter isso para as ações ou não, e eles têm que buscar o índice ou o critério que a gente vai estar montando também, para os atletas estarem participando. Já que nós não temos Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos, nós temos Campeonato Mundial Júnior, que é uma competição que o Brasil sempre vai, nunca deixou de ir. Aliás, a primeira edição foi no Brasil. Esse ano é em agosto, está confirmado, 23 a 28 de agosto, em Kazan, na Rússia.
E nós, tradicionalmente, convocamos a seleção brasileira pelos resultados no Troféu Brasil. Aliás, colocamos até a disputa dessa seletiva nas eliminatórias do Troféu Brasil. Por que nas eliminatórias? Porque você coloca todo mundo em condições, né, de mesmo padrão, já porque nem todos os atletas acabam chegando às finais. Já se pensou no que vai fazer em relação, em critérios a isso, ou ainda está em discussão? Ainda em relação ao Mundial Júnior, ainda está em discussão. O nosso gerente de natação, Gustavo Otsuka, não pôde participar dessa reunião, porque ele está de férias, né? Então não pode, né? Pela lei. Então a gente fez uma reunião meio extraordinária, principalmente para decidir, e quem participou foi o Renato Cordani, para a gente decidir a data do Troféu Brasil. Então, a próxima reunião a gente está agendando, acho que já para a próxima semana, para a gente estar decidindo fechar alguns pontos, né? Como esse do Mundial Júnior, critérios, tudo certinho. Perfeito. E aí tem uma questão em relação ao Finkel, em relação ao Mundial de Piscina Curta. Né? Porque o Mundial, o Troféu José Finkel, neste momento, está marcado para Recife, que eu acho que vai ser uma grande competição, e o Campeonato Mundial de Piscina Curta, que pode ser em dezembro, em Kazan, ou janeiro, em Kazan. A possibilidade é essa, ele sai este ano, né? Vamos dizer assim, essa temporada, né? Talvez por calendário da FINA ele seria ou dezembro ou janeiro. A minha pergunta para ti há já uma discussão em relação ao que tipo de critério vai ser estabelecido para montar essa seleção? Porque existe, por exemplo, a piscina de Recife é uma piscina maravilhosa, o Centro Aquático Santos Dumont é um lugar sensacional. Quem for para essa competição vai ser um grande lugar para fazer grandes tempos, pode ter certeza disso. Mas pensa-se o quê? Talvez colocar a piscina em 25 metros, a estrutura móvel no meio da piscina, fazer-se um investimento nesse sentido? Eu acho que o Falcão é o presidente, né? Perfeito. Marcelo Falcão, presidente da Federação Aquática Pernambucana. Isso. Então, nessa reunião, o Cordani comentou também que o Marcelo Falcão está pensando em colocar uma plataforma e transformar a piscina, né? Trazer a piscina para 25 metros e o troféu Finkel, o José Finkel, né? Ser a seletiva para o Mundial de Kazan ou dezembro ou janeiro, né? Seria então, sensacional. A organização está pensando nisso. Isso já foi feito, viu? Isso já foi feito. Eu, por exemplo, lembro, nós já tivemos Copa do Mundo feito nesse tipo de situação. Nós tivemos o próprio Quimolo, foi feito lá na piscina de Mococa nessa situação. Então, tipo, não é algo inédito, é algo que é feito. Evidentemente, você tem que contratar um departamento de engenharia muito bem contratado, né? Porque nós estamos falando de grandes atletas que fazem grandes movimentos de água, ter certeza de que a placa não vai subir, de que a placa não vai cair, que não é uma coisa fácil, é uma engenharia que vai requerer um planejamento muito bem feito, uma construção muito bem feita. Mas eu imagino ser uma grande situação, porque você tem setembro, a época é maravilhosa, a Recife, a iluminação é fantástica, o lugar para essa garota... Porque você sabe, né? Normalmente essa classe do absoluto, ela disputa campeonatos muito restritos. Eles acontecem normalmente em São Paulo, ou Rio, ou Minas, e fica mais ou menos por essa... Talvez Porto Alegre, de vez em quando, mas seria uma opção, né? Porto Alegre e Curitiba, de vez em quando, né? Acho que seria uma boa opção, o Felipe. Eu concordo, sim, coach. Eu não conheço o parque aquático lá, o Santos Dumont, né? Mas foi levantada essa hipótese. A gente já tinha uma outra ideia também em fazer uma seletiva mesmo, né? Caso essa ideia de colocar uma plataforma na piscina não der certo, então a gente tem uma ideia também de fazer uma seletiva. Né? Então, a gente está pensando de várias formas aí para a gente estar atendendo aos clubes, treinadores, atletas, né? Da melhor forma. Não tem como a gente fazer uma seletiva de Mundial de Piscina Curta na piscina longa, né? Então, acho que a gente consegue sim. Vamos ver o que o Marcelo Falcão, o presidente da federação, traz para a gente, qual é a solução. Ele está orçando, ele está vendo isso já, então isso é muito importante, né? Até agradecer ele pelo esse empenho e espero que dê certo. E é um outro polo, né? Um outro centro que vão receber grandes atletas. Isso é importante para a natação, né? Para a natação brasileira ter
várias competições desse nível em vários pontos no Brasil. Nosso país é continental, então, não ficar restrito a São Paulo, Rio, Sul, Sudeste, né? E lá para o Nordeste é importante até para a evolução da natação, né? Perfeito. Felipe, última pergunta. E última pergunta, até mesmo projetando. Você acha que esse ciclo olímpico já menor e com a mudança do calendário do Campeonato Mundial, tu acha que isso vai afetar a performance dos atletas? Ou tu acha que competição é competição e nada rápido a hora que tem que nadar e o que tiver para fazer tem que ser feito? Eu acho que nesse primeiro momento foi um baque para todos, né? Eu acho que todo mundo, vai ter mundial e de repente não vai ter mundial, né? Mas eu acho que como o ciclo olímpico é mais curto, eu acho que o atleta profissional, o atleta que realmente quer chegar lá, eu acho que ele vai se dedicar e quando cair na piscina, eles vão nadar rápido, vão fazer a melhor performance, sim. Então, eu acho que foi um baque, como eu falei, mas eu acho que o processo vai ser bem legal. A gente, como eu falei, a CBDA, a gente está montando um calendário para tentar suprir, não vai suprir porque é o Mundial, mas suprir essa demanda de competições que a gente sente falta, né? A gente, geograficamente, a gente fica muito distante de tudo que acontece no mundo. Então, se a gente conseguir suprir isso com as ações, tudo, porque o que acontece? A gente tinha um orçamento para o Mundial de Fukuoka. Então, esse orçamento a gente vai usar para a seleção para fazer essas ações, né? Mare Nostrum, Sete Pole, algum GP nos Estados Unidos. Então, tem o US Open no final do ano, tem o Odessur. Então, acho que a gente vai estar bem competitivo nesse ano de 2022. Aí 2023 tem o Mundial, né? Então a gente vai readequar o calendário, talvez faça uma seletiva mais próxima do Mundial de Fukuoka, porque como tem o Mundial de Doha em 2024, talvez a gente tenha que fazer isso também. Então a gente testa um ano antes. Então isso eu estou até falando, eu estou pensando, não falei nada, eu já estou pensando mais para frente para a gente estar fazendo o melhor para a natação brasileira, né? Então, para a evolução dos atletas e para a natação brasileira. Foi esse, Felipe Domingues, head coach da Seleção Brasileira de Natação, anunciando os planos após o cancelamento do Campeonato Mundial deste ano, passando para 2023, e a gente aguarda aí quais serão as cenas dos próximos capítulos, aguardando, inclusive, quando que a FINA vai sair com toda a liberação de toda a programação de calendário, regulamentos e tudo mais. Swim Channel, conectando você à natação.